Boa noite. Boa noite. Fraude de R$1,5 bilhão no setor de saúde do estado do Rio. A acusação atinge multinacionais de equipamentos médicos, inclusive a Philips. Gastos milionários de deputados paulistas com gráficas estão sob suspeita. Serviços não comprovados, concentração de empresas e endereços fictícios. A produção da indústria brasileira sofre a maior queda em 10 anos. O recuo de quase 11% em maio é atribuído à greve dos caminhoneiros. Tribunal da OEA manda o Brasil esclarecer quem torturou e matou Vladimir Herzog. O assassinato do jornalista na ditadura militar é considerado crime contra a humanidade. 2 anos depois do fim da crise hídrica, o sistema Cantareira volta a preocupar. Com chuvas abaixo do esperado, o volume d'água caiu para menos da metade. A seleção treina sem Paulinho, que saiu machucado no jogo contra o México. Mas ele deve entrar em campo na partida de sexta-feira para enfrentar a Bélgica. O Jornal da Gazeta volta logo depois do intervalo com essas e outras notícias. Até já. Neste domingo, o entrevistado do Hora do Voto é o pré-candidato à presidência da República, Álvaro Dias, pelo Podemos. Hora do Voto, neste domingo, 11 da noite. Guarujá Goldens, um novo conceito de empreendimento no litoral. Uma experiência de conforto e bem-estar para a sua família. Vista deslumbrante no melhor do Guarujá. Um resort 6 estrelas para toda a sua vida. Desconto de 15% até 30/4/2018. Guarujá Goldens, para você. A vida passa pelo metrô, todos os dias. Para ir ao trabalho em menos tempo, voltar da escola, encontrar as pessoas, seguir em frente. Enquanto você vai e vem, estamos sempre por perto, investindo ainda mais em segurança e acessibilidade, para que momentos assim aconteçam. Metrô de São Paulo. Há 50 anos, nossas histórias se conectam. Governo do Estado de São Paulo. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper. Um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero. Vestibular 2019. Paixão por comunicação. A todo momento. Em qualquer lugar. As notícias não param. E nós estamos de olho em tudo que é relevante. Para você ficar bem informado. Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. Oferecimento Faculdade Casper Líbero. Paixão por comunicação. Deputados estaduais de São Paulo gastaram mais de R$15 milhões em serviços gráficos nos últimos 3 anos. A informação foi divulgada hoje pela TV Globo, que conseguiu os documentos por meio da Lei de Acesso à Informação. O levantamento da TV Globo levou em conta notas fiscais emitidas em nome dos deputados estaduais entre janeiro de 2015 e janeiro desse ano. Nesse período de 3 anos, segundo a reportagem, os 94 deputados da Assembleia Legislativa Paulista gastaram R$15,5 milhões só com a impressão de jornais, revistas e material político. A quantia gasta com gráficas foi a maior despesa dos deputados neste período, superando até as despesas com combustíveis e aluguel de imóveis, por exemplo. Documentos mostram que 30 gráficas concentraram metade do valor total, R$7,5 milhões em 3 anos. Por mês,
Cada parlamentar tem direito a R$ 8.000 em verba pública só para esta finalidade. Pelo regimento interno da Assembleia, os deputados não precisam de licitação para escolher como e onde vão gastar com o material gráfico. A reportagem da TV Globo, no entanto, mostra que muitas notas fiscais estavam em sequência e com o mesmo valor, o que levanta suspeitas sobre o serviço prestado. Além disso, algumas gráficas sequer existiam. Eram empresas de fachada. O maior gasto foi da deputada Ana do Carmo, do PT. Ela usou R$ 319 mil em 3 anos com a impressão de materiais. Segundo a TV Globo, Enio Tato, também do PT, gastou R$ 295 mil. Outro citado na reportagem é Abelardo Camarinha, do PSB, que teve despesas de R$ 257 mil. Já Wellington Moura, do PRB, teve despesas com gráficas da ordem de R$ 247 mil. O Jornal da Gazeta foi até a Assembleia para tentar conversar com os deputados citados. Enio Tato e Ana do Carmo, ambos do PT, estavam em compromissos fora. Wellington Moura, do PRB, estava em reunião interna. Já Abelardo Camarinha, do PSB, está licenciado da Assembleia. A TV Globo, o deputado Abelardo Camarinha, do PSB, informou que todas as notas fiscais foram submetidas ao Núcleo de Fiscalização da Alesp. O Wellington Moura, do PRB, disse que a gráfica utilizada está em outro endereço, porque o cadastro na junta comercial está desatualizado. O deputado Enio Tato, do PT, disse que as prestações de contas sobre os gastos foram submetidas à criteriosa avaliação do Departamento de Fiscalização da Assembleia. Ana do Carmo, do PT, não retornou contato com a emissora. Em nota, o Ministério Público do Estado de São Paulo informou que está analisando os fatos para abrir uma investigação sobre o caso. CPI revela que 22 médicos de São Paulo são sócios de empresas prestadoras de serviços para organizações sociais na área da saúde, o que é proibido pelo Estatuto do Servidor Público. Os documentos mostram o duplo ganho de médicos concursados pelo Estado. Além dos salários como servidores públicos, ganham também como donos de empresas que cuidam de hospitais públicos num esquema de quarteirização. Funciona assim: o governo contrata para gerenciar um hospital público uma OSS, uma Organização Social de Saúde, instituições sem fins lucrativos. A OSS contrata uma outra empresa para executar o serviço. E é aí que os médicos concursados entram em cena. A CPI das Organizações Sociais da Saúde, aqui na Assembleia Legislativa, identificou ao menos 22 médicos do Estado que também são donos de empresas que, na prática, fazem os trabalhos nos hospitais públicos. O Estatuto do Servidor proíbe que o funcionário mantenha relação comercial, mesmo que indiretamente com o Estado. Mas o que chamou ainda mais a atenção dos deputados foram os valores desses contratos, em alguns casos, milionários. Nos últimos 5 anos, o Tribunal de Contas do Estado nos informa que 28 bilhões de reais foram destinados às organizações sociais, sem que haja um equilíbrio, inclusive, na destinação desses recursos. E o que é pior, nós não temos uma fiscalização efetiva, seja por parte do governo do Estado, seja por parte do Ministério Público ou do Tribunal de Contas do Estado. Um dos médicos nessa situação é Michel Fucusato. Ele recebeu quase 12 milhões de reais por meio da empresa dele, Sun Clínica Médica, que fica neste prédio, na Vila Mariana, próximo à Assembleia. O valor recebido está ligado a 3 contratos com entidades que ganham do Estado para administrar hospitais. Quem contratou a ação foi a Cruzada Bandeirantes São Camilo, que administra o Hospital Geral de Carapicuíba, e a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, SPDM, que administra os hospitais Pirajussara e Guarulhos. Depois de ser convocado a prestar esclarecimentos na Comissão Parlamentar de Inquérito no mês passado, o médico pediu exoneração do cargo público. Mas durante o depoimento admitiu ainda um terceiro emprego, que é dirigente de um outro hospital em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Outro caso é o da empresa Pedcare, que está em nome de 8 médicos concursados. Eles receberam R$ 172 mil para prestar serviços em nome da SPDM, a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, que gere o Hospital Pirajussara. O Tribunal de Contas do Estado apontou ainda outras irregularidades, como contratos com parentes dos dirigentes das ONGs e a suspeita de fraudes nas folhas de ponto dos hospitais.
As empresas citadas na reportagem alegam que não têm contratos que caracterizam quarteirização e alegam que seguem as diretrizes previstas nos acordos firmados. Em nova fase da Lava Jato, a Polícia Federal prendeu o presidente da GE para a América Latina e também executivo da Philips. A operação foi determinada pelo juiz Marcelo Bretas, responsável pela Lava Jato no Rio, e investiga fraudes em contratos na área da saúde no governo de Sérgio Cabral e do atual governador Luiz Fernando Pezão, ambos do MDB. Ao todo, o magistrado mandou prender 22 pessoas. Entre os detidos, Dauro Speranzini Júnior, atual presidente da GE. A prisão ocorreu devido à atuação dele quando trabalhava na Philips. O outro preso é Frederic Knudsen, atual executivo da empresa. Os agentes da Polícia Federal fizeram buscas também na sede da Philips, em Barueri, na Grande São Paulo. Os executivos são investigados por suposta formação de cartel de fornecedores de equipamentos médico-hospitalares, que teria atuado no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Rio, entre 1996 a 2017. Segundo as investigações, o esquema de corrupção no INTO movimentou R$ 1,5 bilhão de reais em 12 anos. Havia um excesso de equipamentos adquiridos que não eram utilizados. A CGU chegou a constatar que foram adquiridas mais mesas cirúrgicas do que salas de cirurgia que existem no INTO. E cada mesa cirúrgica dessa precisa de um kit super complexo de instrumental, que também tem um valor altíssimo. Equipamentos de alta complexidade que estavam sem uso. Então, isso permite verificar, visualizar como que a corrupção afeta as escolhas públicas e prejudica diretamente a população. A operação de hoje foi batizada de Ressonância. É um desdobramento da Operação Fatura Exposta, realizada em abril do ano passado. Na época foram presos Sérgio Cortes, ex-secretário de Saúde do governo Sérgio Cabral, e os empresários Miguel Skin e Gustavo Estelita. A suspeita é que Cortes favoreceu a empresa de Miguel Skin em licitações. A Oscar Skin é uma das maiores fornecedoras de próteses do Rio. Estelita é sócio de Miguel. Na operação de hoje, os empresários Miguel Skin e Gustavo Estelita tiveram novamente a prisão preventiva decretada. Em dezembro do ano passado, eles foram soltos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Em fevereiro deste ano, foi a vez de Cortes sair da prisão, também por determinação do ministro. Já Cortes foi intimado a prestar esclarecimentos. Segundo a Procuradoria, o esquema duraria até hoje e não foi interrompido nem com a prisão dos três na primeira fase da operação. De acordo com o Ministério Público, as multinacionais ajustavam as licitações em troca de pagamento de comissões exorbitantes a Miguel Skin, no exterior. A Justiça decretou o bloqueio de bens dos investigados, no valor de R$ 1,2 bilhão. Em nota, a GE ressaltou que não é alvo de investigações. Disse que a prisão do presidente da companhia diz respeito à época em que ele trabalhava em outra empresa. A Philips diz que ainda não teve acesso ao processo, mas que está à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos. Ex-auxiliar diz que Laurence Casagrande Lourenço, ex-presidente da Dersa e ex-secretário do governo Geraldo Alckmin, do PSDB, mandou destruir documentos. Em depoimento à Polícia Federal, a secretária Tatiana Mendes Campos, que trabalhou com Laurence na pasta de Transportes e Logística no governo tucano, disse que os documentos destruídos foram separados pelo próprio Laurence e que ela desconhece o conteúdo. Aos investigadores, ela confirmou que recebeu um e-mail de Laurence, no qual ele pede a destruição dos papéis. A mensagem eletrônica foi descoberta quando foi deflagrada a Operação Pedra no Caminho, que mandou o ex-presidente da Dersa para a cadeia. Tatiana Mendes Campos disse ainda que Laurence Casagrande também destruiu papéis por conta própria numa trituradora instalada no gabinete dele. Questionada pelos investigadores se era comum a destruição de documentos, ela disse que não e que normalmente o procedimento é mais frequente quando um secretário está deixando o cargo, o que não foi o caso.
O ex-secretário está preso desde o dia 21 de junho. Ao converter a prisão em preventiva, a juíza alegou a destruição de provas. Laurence Casagrande Lourenço é acusado de desvio de dinheiro do trecho norte do Rodoanel. De acordo com as investigações, houve um sobrepreço de 600 milhões de reais nos aditivos do contrato da construção da obra. O ex-dirigente da Dersa nega as acusações. A defesa afirma que Laurence jamais destruiu provas, apenas papéis sem valor. A Polícia Federal incluiu no inquérito dos portos um vídeo em que o presidente Temer pede voto para o homem da mala da JBS Friboi, Rodrigo Rocha Loures. A gravação em apoio a Rocha Loures é de 2014, época em que ele concorria a deputado federal pelo MDB do Paraná. De modo que é com muito gosto que eu cumprimento os paranaenses e dou este depoimento verdadeiro, real, em relação a esta belíssima figura da vida pública brasileira, que é o Rodrigo Rocha Loures. A campanha de Temer não teve o resultado esperado e Rocha Loures ficou só como suplente. Como não foi eleito, virou assessor especial de Temer, chegando a assumir o mandato de deputado federal quando um parlamentar se licenciou do cargo. Nesse período, foi flagrado pelas ruas de São Paulo recebendo uma mala com R$500 mil da JBS Friboi. Para os investigadores, o dinheiro teria como destinatário final Temer. Rocha Loures chegou a ser preso no ano passado, mas agora responde ao processo em prisão domiciliar, monitorado por tornozeleira eletrônica. No inquérito dos portos, Michel Temer é acusado de receber propina do setor portuário. Em troca, teria editado um decreto para beneficiar as empresas do Porto de Santos. Por causa dessa investigação, o presidente teve o sigilo bancário e fiscal quebrados. Temer sempre negou as acusações. E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. Uma comissão na Câmara aprovou proibido vender alimentos orgânicos em supermercados ou no varejo, salvo se vencida a burocracia estabelecida pela bancada do Boi. Apoio das bancadas do Boi, ruralistas, da Bala e da Bíblia, e outra comissão havia aprovado o uso de mais agrotóxicos nos alimentos, de pesticidas proibidos mundo afora. E Bolsonaro quer mais 10 ministros no Supremo. São 11, seriam 21. Bolsonaro, candidato, diz que indicaria 10 isentos. Vindo de quem vem, o desejo revela a intenção perigosíssima. Esse mesmo Bolsonaro já disse ser a favor de dar um golpe, de uma guerra civil e de se matar uns 30 mil, a começar por Fernando Henrique. Em Natal, Bolsonaro disse há dias: a Amazônia não é nossa, aquilo é vital para o mundo. É com muita tristeza que digo isso, mas é uma realidade. Já Deltan Dallagnol acusa: Toffoli cancela cautelares de seu ex-chefe, uma referência à medida cautelar relacionada a José Dirceu. Dallagnol disse isso no Twitter, como se Toffoli não fosse o ministro do Supremo e como se ele, Dallagnol, fosse um mero boçal de rede social e não um procurador da República, que ele é. Monique Schecker, procuradora, tuitou: os caras ganham por fora com os companheiros que beneficiam. E Mônica Bergamo publicou na Folha: procuradora Monique será investigada a pedido de Gilmar Mendes e Toffoli. Depois da repercussão, a procuradora disse não ter insinuado que ministros do Supremo ganham por fora. Como chegamos a esse estágio de decomposição? Bem, por 11 anos o Brasil debateu intensamente corrupção, mas derrubaram a presidente acusando-a de pedaladas, não de ser corrupta. E quem derrubou? Bandos chefiados por Eduardo Cunha e seus milhões de cunhas, chefiados por G10 e chefes mais graduados. Presidente da República considerado ruim se tira nas urnas, não com manchetes, helicópteros e numa farsa. Que a farsa não termine em tragédia, com o país entregue a fascistas carregados de ressentimento e ódio. E, antes de tudo, portadores de ignorância interminável, estratosférica, exibida diariamente com grande orgulho. Boa noite. Pesquisa Data Poder 360 mostra que Lula tem potencial de voto de 35%. Mas a rejeição ao petista é de 62%. Lula está preso e é inelegível. Se concorresse à presidência da República, 24% dos entrevistados disseram que votariam com certeza nele. Outros 11% que poderiam votar
um potencial de voto de 35%. 62% afirmaram que não votariam nele de jeito nenhum. Em cenário estimulado, sem Lula e com apenas os 6 candidatos mais competitivos, ou seja, com pelo menos 5% de intenção de votos, Jair Bolsonaro, do PSL, aparece na frente. Mas, se comparado com o mês de maio, o candidato caiu. Tinha 25%, agora 21%. Ciro Gomes, do PDT, subiu de 12% para 13%. Geraldo Alckmin, do PSDB, também subiu. Em maio tinha 7% e agora 8%. Marina, da Rede, passou de 6% para 7%. Fernando Haddad, do PT, tinha 8% e caiu para 6%. Álvaro Dias, do Podemos, registrava 6% e tem agora 5%. Brancos e nulos passaram de 28% para 31%. E não sabem ou não responderam, subiram de 8% para 9%. A pesquisa foi feita por telefone entre os dias 25 e 29 de junho. A seleção dos números discados foi feita de maneira aleatória e automática pelo discador. Foram ouvidas 5.500 pessoas em 229 cidades. A apuração está registrada no Tribunal Superior Eleitoral. E daqui a pouco, Maria Lídia Flandre entrevista Aldo Rebelo, pré-candidato à presidência pelo Solidariedade sobre as eleições. A guerra entre facções do tráfico provoca mais mortes no Rio. Na madrugada de hoje, em Queimados, na Baixada Fluminense, confrontos entre traficantes rivais deixaram 5 mortos e 2 pessoas baleadas. Em Vigário Geral, na zona norte do Rio, a Polícia Civil apreendeu 48 granadas. Os explosivos estavam num teto falso de uma casa vazia, junto com drogas, fuzis e munição. Foi a maior apreensão de granadas nos últimos 14 anos no estado. A disputa pelo tráfico de drogas motivou outras 6 mortes ontem em Mangaratiba, região metropolitana do Rio. Segundo familiares e vizinhos, o alvo era Bruno dos Santos, de 19 anos. As outras vítimas, parentes dele, foram executadas por queima de arquivo. Um bebê de 7 meses foi o único sobrevivente. Aberta hoje para o público no Centro Cultural Fiesp a 19ª edição do Festival Internacional de Linguagem Eletrônica. Esse festival reúne 240 trabalhos de artistas de 38 países. O repórter Luciano Penteado está lá na Avenida Paulista, ou melhor, aqui na Avenida Paulista, e tem outras informações. Olá, Luciano, boa noite. Olá, Gamberini, boa noite. Pois é, a gente está aqui na calçada da Paulista porque, como já aconteceu e acontece em toda edição desse evento, a grande atração fica aqui, ó, na fachada do prédio da Fiesp. É que na superfície inclinada da Fiesp são projetadas várias instalações dessa mostra, né? São instalações, são obras de arte eletrônicas de artistas brasileiros e estrangeiros que ficam passando ali de maneira aleatória e, como todo ano, vira um ponto turístico aqui da Paulista. Aliás, do prédio, né, da nossa TV Gazeta, da Fundação Casper Libero, a gente tem uma visão privilegiada dessas projeções, inclusive o prédio, né, onde acontecem essas imagens, faz parte aí do nosso cenário, né, do Jornal da Gazeta. Bem, do lado de dentro também tem muita coisa acontecendo. Tem, por exemplo, uma instalação bem futurista, totalmente moderna, do alemão Peter Holden, que mostra um balé clássico feito com próteses do corpo humano ao som de músicas clássicas. Bem interessante, é uma das mais procuradas pelo público. Tem também, outra instalação dos Estados Unidos de uma dupla de artistas americanos que mostra um telão e a imagem de um oceano. E aí, por meio de um sensor magnético colocado na cabeça do visitante, as águas desse oceano se movem de acordo com as ondas cerebrais da pessoa. Bem, o tema desse ano do FILE, que é Festival Internacional de Linguagem Eletrônica, é a mensagem. Aliás, o tema é O Corpo é a Mensagem, uma paródia da expressão O Meio é a Mensagem, do filósofo Marshall McLuhan. Bem, essas obras ficam aqui no Centro Cultural da Fiesp, na Avenida Paulista, na altura aqui do metrô Trianon-MASP, até o próximo dia 12 de agosto, sempre de terça a domingo, de terça a sábado, das 10 da manhã até as 10 da noite e no domingo das 10 da manhã até as 8 horas da noite. A entrada é de graça. Voltamos aos estúdios.
E vamos direto para a Copa do Mundo com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Gamberini, Copa do Mundo sem jogos hoje e amanhã, o que aumenta a expectativa para as quartas de final, que começam sexta, especialmente, é claro, para o jogo do Brasil. Boa noite, Celso. Boa noite, Estela. Tempo que não passa, né? O jogo do Brasil acontece às 3 horas da tarde em Kazan. O adversário é a Bélgica, um velho conhecido, mas que enfrentou a seleção brasileira em apenas 4 ocasiões. Foram 3 vitórias, a última delas na Copa de 2002. Mas na única vez que o Brasil perdeu, foi impiedosamente goleado pelos belgas. 5-1, 55 anos atrás. A delegação brasileira já embarcou para Kazan e realizou hoje o último treino em Sochi, antes do confronto que vai decidir uma vaga nas semifinais. A seleção brasileira fez o treino de despedida de Sochi antes da viagem para Kazan, sede do jogo contra a Bélgica pelas quartas de final. Esta foi a última atividade na cidade que serviu de base para os trabalhos. Caso o Brasil avance, já seguirá direto para São Petersburgo, local da semifinal. Paulinho não participou das atividades em campo, mas não deve ser problema para o jogo. Certo mesmo é a entrada de Fernandinho no lugar de Casemiro, que está suspenso. E a tendência é que Marcelo, recuperado do espasmo na coluna, retorne à lateral esquerda no lugar de Felipe Luiz. Entrevistado no dia, William falou sobre o fato de enfrentar um rival de peso. Mais um jogo difícil para nós, com certeza. Mas acho que independente do adversário, a gente tem que manter a nossa maneira e a nossa ideia de jogo, né? Marcar forte e com a bola jogar, procurar os espaços. É isso que a gente vai levar para esse jogo contra a Bélgica também. Ele também comentou sobre a relação que mantém com uma das estrelas da equipe adversária. Meu relacionamento com o Hazard é sempre muito bom. Primeira vez que, em 5 anos que eu estou no Chelsea, é a primeira vez que eu vou jogar contra ele. É um cara que é, além de um baita jogador, uma pessoa muito humilde. Eu gosto muito dele, de poder compartilhar ali, ter um relacionamento com ele dentro do clube. Mas é o momento de cada um defender o seu lado, né? E eu vou defender o meu, ele vai defender o dele e espero que eu possa levar a melhor. Isso aí, a seleção da Bélgica, uma das favoritas para a conquista do título, promete dar trabalho, viu, para o Brasil. E não falta confiança aos belgas. Não por acaso, a Bélgica tem o melhor ataque da competição. São 12 gols nos 4 jogos da Copa do Mundo. Aliás, os belgas têm 100% de aproveitamento na competição. A Bélgica chega para o duelo com o Brasil embalada pela dramática classificação diante do Japão. Confiança em alta e aposta na força ofensiva do quarteto formado por Eden Hazard, Lukaku, Mertens e De Bruyne para alcançar a semifinal. Autor de um dos gols contra os japoneses, Fellaini pode ganhar espaço. Na coletiva, o zagueiro Kompany fez questão de destacar o talento individual dos jogadores brasileiros, mas acredita que a força coletiva belga poderá fazer a diferença. Se for um jogo de performances individuais e apenas isso, então deixe-me dizer agora, não temos chance contra o Brasil. Mas se for um trabalho coletivo e um time inteligente que sabe jogar como um conjunto e lutar um pelo outro, então nós temos uma chance. E essa é a única coisa que me interessa. E qual seria o cenário ideal, então? Para mim, o cenário ideal é que consigamos um ótimo resultado contra o Brasil e, ao mesmo tempo, desenvolver nosso estilo de jogo que nos trouxe até aqui. Temos apenas que avançar para um outro nível contra o Brasil. Pelo menos eu espero que possamos conseguir. Bom, tá aí, a Bélgica chega embalada contra o Brasil, mas o Tite sempre destaca, né, que o equilíbrio da seleção e a consistência na defesa são um dos destaques aí do nosso time brasileiro. Você acha que isso pode parar esse ataque tão forte da seleção belga? Precisa parar esse ataque belga. Eu imagino até que a seleção brasileira deva jogar um pouco mais fechada no começo da partida. Acredito com a Bélgica
agredindo um pouco mais, atacando um pouco mais e o Brasil aproveitando os contra-ataques. Tem velocidade para isso, ora com o Neymar, com o próprio William, com o Gabriel Jesus. Então, acho que esse é o desenho do jogo. E se o Brasil conseguir segurar essa pressão inicial, tem tudo para ganhar confiança e, de repente, ganhar a vaga. Pode tomar gol no começo. Outro jogo de sexta acontece entre Uruguai e França. Jogaço. Na briga por uma vaga na semifinal, as duas seleções se enfrentam no estádio Novogorod, às 11 da manhã. E o time uruguaio deve mesmo atuar sem uma de suas maiores estrelas, o atacante Cavani. Se a Copa do Mundo é uma verdadeira constelação de grandes jogadores, uma das estrelas do Mundial deve mesmo ficar de fora das quartas de final. Para a alegria dos franceses, o atacante uruguaio Edinson Cavani não terá tempo de se recuperar de um edema na perna esquerda e deve ficar de fora do combate de sexta-feira diante da França. A informação partiu do jornal uruguaio Ovation, que destacou a ausência do jogador nos treinos. Entre os europeus, o desfalque da Celeste foi de certa forma comemorado. O que é ruim para uns é bom para outros. É triste, mas é verdade. Estamos falando do Cavani, um dos melhores atacantes do mundo, que tem muita confiança e concentração. Então não é tão ruim para nós que ele esteja machucado. Já o meio-campista Matuidi teve outra postura sobre a presença ou não de Cavani em campo na sexta-feira. Ele é uma pessoa generosa e que não desiste. Tenho certeza que ele fará de tudo até o último minuto para estar no campo. Mesmo sem Cavani, o Uruguai é tido como uma potência e a forte defesa da seleção é motivo de preocupação. Não vai ser fácil contra o Uruguai. Pelo contrário, será muito complicado. Eles são uma seleção experiente, com uma das melhores defesas do torneio e possuem muito talento. Então precisamos estar preparados. Na Rússia, o clima de Copa do Mundo contagiou o país e isso se deve principalmente à boa campanha da seleção anfitriã. Claro que a festa entre as torcidas que invadiram a cidade-sede dos Jogos é contagiante. Mas a surpreendente campanha da seleção dona da casa ajudou muito. Sábado a Rússia joga contra a Croácia. Hoje, os russos fizeram mais um treino visando o confronto que define um lugar entre os semifinalistas. A Copa do Mundo da Rússia é um sucesso, dentro e fora de campo. O que tem se visto nas ruas de Moscou e das demais cidades-sede é um clima de harmonia e festa entre as torcidas, para a alegria da população local. O que também tem entusiasmado os russos é o sucesso surpreendente da seleção, que bateu a toda a poderosa Espanha e está nas quartas de final, contrariando todos os prognósticos. No entanto, o sociólogo russo Lev Gutkov não acredita que esse espírito festivo vá além da competição. Tudo o que está relacionado com o Mundial é percebido de forma positiva, mas não afeta a vida real da população. É meramente midiático. Por outro lado, a reforma das aposentadorias, o aumento dos preços, em particular da gasolina e dos impostos, tudo isso influencia a vida cotidiana da população. Se a situação do povo russo não é das mais confortáveis nesse momento, a seleção tenta proporcionar alguma alegria à população. O time comandado pelo técnico Stanislav Cherchesov treinou nesta quarta-feira em Moscou. Apesar do favoritismo dos croatas, os russos acreditam em um confronto mais parelho, em relação ao que foi visto diante da Espanha. A equipe da Croácia tem um estilo de jogo diferente, não tenta ter tanto a posse de bola durante a partida. O fato de sabermos disso torna mais fácil para nós. Bom, a Rússia já surpreendeu muito nessa Copa. Você acha que pode chegar até numa final, Celso? Quem já eliminou a Espanha pode eliminar também a Croácia, embora ache pouco provável. Agora, lamentável mesmo é a ausência do Cavani contra a França. Um dos maiores nomes do Uruguai, se não o principal nome, é um desfalque certo, o que deixa a França num favoritismo ainda maior contra os uruguaios. Vai ser muito difícil para o Uruguai superar a França. Agora, Croácia e Rússia é mais equilibrado. Muito obrigada, Celso. Boa noite. Uma boa noite para você. É com você, Gamberini. Pouco mais de 2 anos depois do fim da crise hídrica aqui em São Paulo, o sistema Cantareira, que é o maior
que abastece a região metropolitana, opera com menos da metade da capacidade. A Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado, diz que a situação está sob controle. Todo mundo percebe que o tempo está seco. O mês de junho praticamente não choveu nenhum dia, nem garoou nada. Quase isso. Foram apenas 12 milímetros de chuva, 20% do previsto para o período. E não foi só em junho. Choveu menos que o esperado em todos os meses deste ano, com exceção de março. O saldo é de apenas 30% da média histórica. Sem chuva, a água dos reservatórios vai minguando. O sistema Cantareira tem hoje 43% da capacidade, menos que no mesmo período de 2013, véspera da crise hídrica. Naquela época, o sistema operava ainda com 56% do volume. Para especialistas, não é bom sinal chegar ao período oficial de seca, que começou em junho, com o reservatório com menos da metade da capacidade, como aconteceu. De acordo com a escala classificatória estabelecida pelos órgãos reguladores depois da crise hídrica, a condição atual do Cantareira é de atenção, mas já bem perto do estado de alerta, quando o volume do reservatório cai abaixo dos 40%. No fim de 2014, a represa praticamente secou. O desabastecimento afetou 10 milhões de pessoas que tiveram de se adaptar ao esquema de rodízio. Na época, eu tinha a padaria e eu chamei uma vez o caminhão-pipa, porque eu estava sem água para nada. José lembra que foram quase 2 anos de torneira seca. 2 dias com água, 3 sem água e assim ia levando. O governo do estado alega que a situação hoje é diferente. Obras de interligação entre represas agora possibilitam levar água de um sistema para outro em caso de necessidade e garantem que o nível do Cantareira baixe mais lentamente. Além disso, diz que foi possível diminuir de 9 para 7 milhões a quantidade de pessoas que dependem do principal reservatório da região metropolitana. Nós temos instrumentos e condições dentro do próprio sistema de abastecimento de suprir essa necessidade que eventualmente o sistema Cantareira tenha em função do seu nível. Então nós temos o sistema Alto Tietê, o sistema Guarapiranga, o novo sistema São Lourenço, mas é sempre muito importante que a gente possa economizar a água, para que a gente possa aumentar a autonomia do reservatório e poder atravessar esse período seco até um período de maior normalidade, onde os reservatórios podem recuperar os seus níveis novamente. A escassez nas torneiras ensinou a economizar. Segundo a Sabesp, o consumo atual se mantém 15% menor do que antes da crise. Mesmo assim, a Denise acha que as autoridades estão tranquilas demais. Eu acho que deveria já estar alertando as pessoas, né? A água é essencial, né? Fica sem, difícil. E ontem aqui em São Paulo tivemos um dia nublado, mas nada de chuva. Pois é, vamos ver em detalhes a previsão para o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. Em São Paulo, a frente fria que influenciava o tempo, principalmente no leste do estado, já foi embora. Portanto, teremos céu mais aberto em todas as áreas e a umidade do ar cai bastante à tarde. No centro-oeste, Presidente Bernardes terá calor de até 33 graus. Na porção centro-norte do estado, São José do Rio Preto terá máxima de 30. E no litoral, a temperatura sobe para 29 graus em Caraguatatuba. Para a capital, o calor fora de época volta nos próximos dias e nada de chuva. Até sábado o tempo não deve mudar. O sol aparece entre poucas nuvens e faz calor, principalmente à tarde. O ar continua bastante seco. Amanhã máxima de 28, na sexta máxima de 27 graus e no sábado máxima de 28 novamente. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é composta por 7 juízes e sede na Costa Rica, determinou que o Brasil reinicie a investigação sobre o assassinato do jornalista Vladimir Herzog, ocorrido em 1975, durante a ditadura militar. O Estado brasileiro foi condenado como responsável direto pela falta de informação sobre o crime. Foi por unanimidade que a Corte IDH considerou o Estado brasileiro responsável pela violação do direito da família do jornalista Vladimir Herzog de conhecer a verdade. Em 1975, Herzog teve o suicídio forjado nas dependências do DOI-CODE, o Destacamento de Operações de Informações do Centro de Operações de Defesa Interna.
Para a corte, o que aconteceu com o jornalista deve ser considerado crime contra a humanidade. Na época, Vladimir Herzog era diretor de jornalismo da TV Cultura. Ele foi morto depois de se apresentar espontaneamente para prestar esclarecimentos sobre sua ligação com o Partido Comunista Brasileiro. A versão divulgada pelo regime militar é a de que o jornalista teria se enforcado com um cinto. Cabe ao Brasil agora fazer uma série de sanções e tomar medidas de reparação, como a investigação detalhada da detenção de Herzog, além de identificar e punir os responsáveis por sua tortura e morte. No Chile, não aqui no Brasil, 45 anos depois, a justiça condenou a 15 anos de prisão 9 militares responsáveis pelo assassinato do cantor e ativista político Vítor Jara durante a ditadura de Augusto Pinochet. 8 militares e o chefe de prisões da ditadura são os responsáveis pela morte de Jara, na época com 40 anos. Vítor Lídio Jara Martínez, que apoiava o governo constitucional de Salvador Allende, foi um importante professor, diretor de teatro, poeta, cantor, compositor, músico e ativista político chileno. Jara foi preso em 13 de setembro de 1973 pelos esquadrões de tortura e assassinato do Chile, 2 dias depois do golpe do general Pinochet. Como outros milhares de vítimas, ele foi levado ao Estádio Nacional, transformado no principal centro de detenção do regime. No estádio, foi torturado durante 3 dias e depois fuzilado, com 44 tiros. O corpo foi descoberto 3 dias depois, perto de um cemitério de Santiago. O trabalho de Jara e a violência que ele sofreu até a morte inspiraram artistas dentro e fora do Chile, como o cantor americano Bruce Springsteen, a banda inglesa The Clash e o irlandês U2. La calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba. Cerca de 3.200 chilenos foram assassinados por agentes do Estado nos 17 anos da ditadura. Outros 33 mil foram torturados e encarcerados por causas políticas. 1.192 pessoas ainda hoje são consideradas desaparecidas. Há uma semana, a família do ditador, morto em 2006, foi condenada a devolver mais de 5 milhões de dólares desviados por ele durante seu governo. Foi anunciado hoje o financiamento de 103 bilhões de reais para a safra 2018-2019. Durante o evento, o presidente Temer enalteceu o investimento do governo nos programas sociais Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida e afirmou que o crescimento do PIB deve ficar em torno de 2%. O autoelogio ocorreu dias antes da data limite, por lei, 7 de julho, para que agentes públicos cujos cargos estejam em disputa possam fazer publicidade institucional de seus atos. Michel Temer falou sobre as projeções para a economia brasileira durante o lançamento do Plano Safra, em Brasília. O Ministério da Fazenda estima crescimento de 2,5% do PIB, mas, para o presidente, o número deve ser menor, em torno de 2%. Temer falou também sobre a geração de empregos na agricultura. O principal tópico da responsabilidade social está exatamente na geração de empregos. E a agricultura brasileira gera muito emprego. Neste último governo, o agronegócio, a agricultura, progrediram enormemente. E progredindo enormemente, puderam assegurar até, digamos, um PIB. Quando nós tínhamos um PIB, quando entrei no governo, o PIB anterior era de menos 3,6%. Logo no primeiro ano, nós fomos a 1%, e agora era 3% no começo, agora 2%, por aí, em torno das dificuldades naturais que temos passado. No evento, foi anunciado um financiamento de 103 bilhões de reais para a safra 2018-2019. O dinheiro vem do Banco do Brasil. A polêmica lei do transporte de cargas pode reduzir a arrecadação do governo federal em 8 bilhões e 600 milhões de reais apenas em 2018. O cálculo foi feito pelo Ministério da Fazenda. O texto do projeto de lei, que já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, traz também 5 benefícios fiscais a transportadoras de carga. Essa lei, que regula os fretes, e os pedágio e os contratos dos transportes de cargas era um dos pedidos durante a paralisação dos caminhoneiros. Greve dos caminhoneiros faz a produção industrial recuar 10,9% em maio na comparação com abril. Segundo os dados divulgados hoje pelo IBGE, é a maior queda mensal da indústria desde dezembro de 2008.
Em relação a maio do ano passado, o recuo foi de 6,6%. É a maior retração, mais intensa também, registrada desde outubro de 2016. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Então, a gente soube hoje de mais estragos horríveis que o paradão caminhoneiro de maio causou na economia. Como a gente acabou de ver, a produção da indústria caiu quase 11% em maio em relação a abril. Em relação ao ano passado, maio do ano passado, caiu mais de 6%. Mas a indústria vinha crescendo em média mais de 4% ao mês. Olha o prejuízo. É mais um desastre para uma economia que ainda estava convalescendo, saindo da cama de doente devagarzinho em uma recuperação lenta. E como a gente já disse aqui no Jornal da Gazeta, o paradão causou outros estragos. A inflação subiu, os juros subiram, a confiança de consumidores e empresários na economia caiu, o que diminui o crescimento do país. Como a gente lembra, as estradas pararam por quase uma semana. Muita indústria ficou sem matéria-prima para trabalhar. Outras tiveram de desligar fornos e linhas de produção que demoram para ser religados. A notícia menos negativa é que se esperava uma queda ainda maior da produção. Tinha economistas dizendo que a economia no segundo trimestre entraria de novo no vermelho por causa do caminhonaço. Agora, com o resultado de maio menos pior, menos horrível, pode ser que a gente fique apenas no 0 a 0. As perspectivas são de que a indústria em junho tenha conseguido recuperar o terreno perdido em maio, compensar o que deixou de produzir no mês passado. Ainda assim, as fábricas ficam zeradas, sem aumentar a produção em 2 meses. Tem apenas compensação. E daí? Daí que isso atrasa um pouco mais a recuperação do emprego, por exemplo. A indústria contrata com carteira assinada, em geral empregos melhores, com salário melhor também. Agora, tem um setor da economia que dificilmente recupera tudo que deixou de ganhar em maio, como o setor de serviços e comércio. Isso vai dar uma dentada no crescimento do país. É para pensar. Muita gente revoltada com o governo e com tudo apoiou o paradão. Qual foi o resultado? Um país um tico mais pobre. Boa noite. A Petrobras anunciou hoje o aumento de 4,4% do preço do gás de cozinha. O reajuste é sobre o valor cobrado nas refinarias e vale a partir de amanhã. O preço do botijão nas refinarias, sem impostos, passa para R$ 23,10. Essas mudanças de preço da Petrobras podem ou não se refletir no preço final. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a complexa definição dos partidos para a sucessão presidencial. O Jornal da Gazeta recebe Aldo Rebelo, político de extensa carreira, tendo sido vereador, deputado federal por 6 mandatos. Foi presidente da Câmara dos Deputados e também ministro de Estado em 4 pastas, da Coordenação Política e Relações Institucionais no governo Lula e do Esporte, da Ciência e Tecnologia e Inovação e também da Defesa no governo Dilma. Hoje, Aldo Rebelo é pré-candidato à presidência da República pelo Solidariedade. Obrigada, Aldo, por estar conosco. Bom, Aldo Rebelo, conforme eu acabei de mostrar, né, você tem uma extensa carreira na vida pública brasileira, com destaque em muitos cargos importantes e sempre filiado por várias décadas ao PCdoB. No ano passado, deixou o PCdoB e se filiou ao PSB, onde ficou por alguns meses. Depois, deixou o PSB e se filiou e está no Solidariedade, onde agora é pré-candidato à presidência da República. Quero começar por uma questão ideológica. Aldo Rebelo foi sempre reconhecido como um político ideológico de um partido de esquerda. O que é que explica essa mudança? E Aldo Rebelo hoje está num partido como o Solidariedade, que é reconhecido como um partido flexível para fazer as alianças e também membro do chamado Centrão, que aglutina partidos da direita. Boa noite, Maria Lídia, boa noite aos telespectadores. Eu fiquei por 40 anos no PCdoB. Entrei no PCdoB nos anos 70, quando a agenda da esquerda era uma agenda nacionalista, uma agenda democrática, uma agenda da luta pela redução das desigualdades. Essa agenda foi mudando
a identidade com base na ideologia foi sendo substituída por uma identidade com base na biologia. Ao invés das ideias, as identidades biológicas, o gênero, a raça, passaram a ser mais valorizados na agenda da esquerda. E isso levou ao meu paulatino afastamento, porque eu fui criado numa escola nacionalista. Acho que o nacionalismo não é alguma coisa superada, antiga. Pelo contrário, acho que os países do mundo, os países fortes hoje, valorizam o seu interesse nacional. A economia nacional, o emprego nacional, a indústria nacional, a cultura nacional, e nós fomos abandonando isso. E o seu perfil, que prioriza esse aspecto do nacionalismo, que identificação que tem com solidariedade? Então, aí é o seguinte, eu fui convidado para ser candidato à presidência pelo PCdoB. As dificuldades em compor essa agenda me levaram para o PSB. Mas o PSB também foi atrás de uma solução que eu não achei a mais adequada. Um grande apreço, respeito pelo ex-ministro Barbosa, mas também não era a judicialização da política que me interessava. O Solidariedade tem uma base sindical com a qual eu já tinha uma relação e uma identidade antiga. A força sindical e esses sindicatos me apoiaram no relatório do Código Florestal. Quando eu escrevi o manifesto em defesa da União Nacional, pela retomada do crescimento, pela redução das desigualdades e pela democracia, os dirigentes do Solidariedade e da Força Sindical apoiaram em grande número esse manifesto. E me convidaram para ser pré-candidato com base nessa agenda, na agenda da retomada do desenvolvimento, na agenda da redução das desigualdades e na agenda da luta pela democracia. Bom, com base nessa agenda ou com base no perfil de Aldo Rebelo, que, como já foi descrito aqui, é um nome muito forte. E aí, também, considerando o perfil do Solidariedade, a flexibilidade na formação de alianças, é um nome que pode ser uma moeda de troca bem forte para negociações futuras. Fala-se até que a sua candidatura à presidência da República pode ser transformada numa candidatura a vice. E há aqueles que parece ter interesse, Geraldo Alckmin por um lado, Ciro Gomes por outro, tem havido conversas. Então eu chego aí, Aldo Rebelo é candidato para valer pré-candidato à presidência da República ou pode ser vice de Alckmin ou mesmo de Ciro Gomes? Ô Maria Lídia, o que eu pergunto é se eu sou tão bom para ser candidato a vice, por que é que eu também não posso ser candidato a presidente? Porque as minhas supostas qualidades, experiência, vivência na administração pública, no parlamento e na gestão do executivo, por que eu não posso ser candidato a presidente? É claro que as pessoas vão dizer, não, o desempenho nas pesquisas ainda é muito baixo, mas eu comecei muito tarde. O lançamento da minha pré-candidatura foi o último a acontecer. Eu ainda não tenho condições de pontuar nas pesquisas porque ainda não sou conhecido como pré-candidato. Eu converso com todo mundo, eu sou amigo do Ciro Gomes, eu tenho uma relação muito próxima com o governador Alckmin, fiz a minha principal obra do Ministério do Esporte no Brasil, aqui em São Paulo, com o governo do Estado. Tenho boas relações com o PT, fui ministro do Lula, da Dilma, tenho boas relações com todo mundo, não tenho vetos a ninguém, tá certo? Eu acho que o Brasil precisa unir forças amplas para sair do atoleiro, do pântano, da dificuldade em que se encontra. Esse cruzamento de crises, crise fiscal, crise de previdência, crise de desemprego, crise de segurança, crise de educação, crise hídrica, ou seja, é tudo quanto é crise para tudo quanto é lado, precisa de muita gente junta, de trabalhador, de empresário, de classe média, de forças armadas, de igreja, precisa juntar muita gente. Então, a minha disposição é juntar muita gente, é unir forças amplas para enfrentar o desafio de retirar o Brasil da crise. E, Aldo Rebelo, você enxerga nesse cenário político, nessa época que é de Copa do Mundo, mas as alianças estão sendo articuladas aí nos bastidores, tem tido muita conversa nesse sentido. Acredita que
tudo isso possa resultar em frentes que juntem, que unam partidos de perfil semelhante, qual seja uma frente de partidos de centro-direita e uma frente dos partidos da centro-esquerda? Se for esse o destino... Acredita que isso possa acontecer? Pode acontecer, mas não é aquilo pelo que eu vou trabalhar. Dividir o país entre esquerda e direita é o pior que nós podemos fazer hoje no Brasil. O Brasil, que respira esse ambiente de intolerância, eu diria até de ódio nas redes sociais, o Brasil precisa superar essa divisão que é artificial. A agenda do crescimento, a agenda da luta contra o desemprego, a agenda da melhoria da educação pública, isso interessa só à esquerda ou só à direita? Não, isso interessa a forças muito amplas, que não se definem apenas por um perfil ideológico sectário. Então, ser de esquerda é uma coisa importante, ser conservador é uma opção que as pessoas têm. Agora, o seguinte, a União precisa ultrapassar esses parâmetros. Muito obrigada, Aldo Rebelo. Uma boa noite. Muito obrigado. Gamberini. O juiz Valisney de Souza, da Justiça Federal de Brasília, absolveu hoje, por falta de provas, o ex-ministro Gedel Vieira Lima, do MDB. Gedel era réu desde agosto de 2017, acusado pelo Ministério Público Federal de obstrução de justiça por supostamente tentar atrapalhar as investigações sobre os desvios do Fundo de Investimentos do FGTS. Ao determinar a absolvição, Valisney de Souza disse que a acusação de embaraço à justiça exige que o réu pratique atos consistentes. No Supremo, Gedel responde por lavagem de dinheiro e organização criminosa, pelo caso dos 51 milhões de reais encontrados num apartamento na Bahia em setembro de 2017. O ex-ministro está preso preventivamente desde então no complexo penitenciário da Papuda, no Distrito Federal. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã. Próximo domingo, 11 da noite, em Hora do Voto, Maria Lídia entrevista o pré-candidato à presidência da República pelo Podemos, Álvaro Dias.